Alexandre de Moraes começa a entender o problema da internet. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuída. O supremo parasita público e cosplay fracassado de Batman, Dias Toffoli, percebeu um problema. Ele e seus coleguinhas da festinha do Batman, também conhecido como Supremo Tripanossoma Federal, ou STF, todos eles convencidos da própria importância, decidiram censurar algumas pessoas que estavam os criticando. Como assim alguém está nos criticando? É um desrespeito à instituição. Como se o desrespeito à instituição não fosse a presença deles nela, né? O famigerado inquérito das fake news, que já explicamos em vários vídeos aqui no canal, é absurdamente inconstitucional e ilegal, naquela montanha de rabiscos aleatórios que os juspositivistas chamam de ordenamento jurídico. Nem preciso falar sobre a visão libertária disso, por óbvio, liberdade de expressão precisa ser absoluta, qualquer limite aplicado à liberdade de expressão é arbitrário e evidentemente sem sentido. Mas mesmo considerando essa montanha de rabisco aleatório que os deputados corruptos parasitas rabiscaram ao longo do tempo, isso também seria ilegal. Pois bem, dentro deste inquérito inconstitucional, o pseudo-Batman cabeça de piroca outro dia pariu uma ordem absurda, mandou o Twitter, Facebook e outras redes sociais bloquearem usuários. Se não fizessem isso, o governo iria usar violência contra essas empresas. Ok, como acontece muitas vezes quando ameaçadas com o uso de violência pela máfia, as empresas preferem ceder. Afinal, o prejuízo cedendo à chantagem do governo seria muito menor do que o prejuízo do governo ir lá e roubar suas reservas, pode ser que sequestre alguém também. Essa ação, lógico, é absurda do ponto de vista libertário, mas sequer é aceitável também na legislação rabiscada bananense, tá? Que explicitamente impede a censura. Lá na CRFB, caralhada de rabiscos para fuder bananenses desde 1988, a CRFB/88, está claro que você pode ser responsabilizado civil e criminalmente por opinião, o que já é um absurdo para mim, mas não pode ser impedido de falar. Então, não é liberdade de expressão absoluta, no sentido anarcocapitalista, mas deixa claro que censura não pode ter. Agora, como é que você classifica a ordem do parasita supremo para bloquear contas de pessoas na rede social? Não há como classificar de outra forma que não seja censura. Estão impedindo essas pessoas de falar. Pior, estão fazendo isso de forma liminar, ou seja, ainda não houve julgamento do mérito. Ninguém sabe se essas pessoas realmente estão espalhando fake news ou não. Mas que essa medida é absurda a gente já sabia. A grande novidade agora está na questão da jurisdição. Uma das questões que já levantei aqui é que a justiça estatal está ultrapassada como justiça por vários motivos. Um deles pela questão da jurisdição. Jurisdição é daqueles jargões de advogado que simplesmente deixam de fazer sentido no mundo voluntário, ou seja, é um termo que está diretamente ligado à justiça estatal. Numa justiça privada, o tribunal ou o juiz que irá julgar um caso é definido de comum acordo entre as partes. Portanto, não há necessidade de estabelecer uma jurisdição. Mas na justiça estatal existe esse conceito, dependendo de onde o fato aconteceu, do tipo de coisa que aconteceu e de alguns outros parâmetros, o tribunal ou o juiz que vai julgar aquele caso é definido. Mais que isso, como os ordenamentos jurídicos positivistas são impostos por máfias estatais locais, embora existam alguns acordos de cooperação entre as máfias, tipicamente a máfia de um país só pode julgar casos naquele país. Embora a justiça bananense possa julgar um crime acontecido no exterior, se envolver um brasileiro, no final das contas, ela não tem capacidade de prender alguém lá em Trumpilândia, por exemplo, ou nas Europa. Pode haver acordos entre as máfias para a polícia de lá prender a pessoa, mas isso é algo raro e apenas para crimes muito graves, situações muito particulares. Envolve praticamente todo um novo processo lá no outro país, porque a justiça da outra máfia não vai simplesmente obedecer à justiça da máfia daqui. No final, a coação estatal é limitada pelo território. E a internet, como vocês sabem, ela é mundial, ela não pertence a país nenhum. As empresas que atuam na internet podem estar fisicamente em um país ou em outro. Por exemplo, o Facebook e o Twitter têm escritórios aqui em Banânia, mas em tese eles não precisam ter escritórios aqui. Eles podem perfeitamente realizar toda a parte de monetização estando fora do país. Eles criam escritórios aqui apenas para estar mais próximo de clientes, para facilitar a conversa com clientes. Essa decisão absurda do Batman, cabeça de piroca, que obriga o bloqueio de contas de algumas pessoas aleatoriamente no Brasil, não tem nenhum sentido.
Motivo para isso não foi dado nenhum. Mas, apesar do pedido absurdo, as plataformas obedeceram. Por que fizeram isso? Como eu falei, porque o STF poderia sequestrar dinheiro da conta delas. Mas lógico, as contas foram bloqueadas aqui no Brasil, mas continuaram ativas fora do Brasil, o que faz todo sentido, porque o STF não tem jurisdição fora do Brasil. Não pode ditar o que uma empresa nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Nigéria podem ou não fazer. Só que na internet a coisa fica mais complicada, porque você pode simplesmente mudar o país no seu registro e você pode acessar contas de fora do país. Mais do que isso, você pode usar uma VPN para agir na internet como se você estivesse em outro país, sem nenhuma chance de alguém perceber isso. Então a ordem do cosplay do Batman fracassado era totalmente inefetiva, mas o cara não deixou barato, foi lá e mandou Twitter e Facebook retirarem os perfis no mundo todo. Peraí, como é que ele pode isso? Veja, é lógico que ele não tem jurisprudência para isso. Ele não pode dar ordens para empresas dos Estados Unidos bloquearem perfis nos Estados Unidos. Mas por que ele fez isso? Porque o Facebook e o Twitter aceitaram essa ordem, porque eles têm escritório em Banânia, tem um monte de funcionário, tem um presidente da empresa que positivismo e máfia estatal, em última análise, é só ameaça de uso de força. Se eles não obedecessem, fatalmente o STF mandaria confiscar o dinheiro da conta do banco dessas empresas, mandaria sequestrar o presidente da empresa. Como é o Estado, no final das contas é só isso, é ameaça de uso de violência. Mas veja, as empresas não precisam ter escritório no Brasil. Cada vez que a Justiça ou o Congresso cria uma ordem idiota dessas, ela está dando incentivo para empresas não virem para o Brasil, para saírem daqui. É o que vai acontecer com a lei das fake news também. Alexandre de Moraes e os coleguinhas dele do Supremo estão percebendo que a internet é muito mais forte do que eles, do que a ideia que eles têm de justiça. As empresas obedeceram, mas recorreram da decisão. Vamos ver o que o resto dos Batmans tem a dizer sobre isso. Vai ser curioso esse julgamento. Por um lado, os outros 10 Batmans lá do STF podem ir contra Xandão do Funk. Eu acho que isso é o mais provável, tá? Porque é tão absurda essa questão que eu acho que não tem como manter isso. Os perfis vão ser liberados novamente no exterior e Xandão vai ficar chateado porque no final das contas a ordem de macho dele lá não serviu pra porra nenhuma. Mas existem outras possibilidades. Eles podem dizer que o Facebook e o Twitter têm que garantir que brasileiros não têm como acessar essas contas bloqueadas. O que, de novo, não faz sentido. Principalmente porque não tem como isso ser implementado. Trata-se da clara ordem absurda. Como você vai cumprir uma ordem do juiz se for, por exemplo, você tem que ignorar a lei da gravidade e tem que sair voando por aí? Você não tem como obedecer essa ordem. E é basicamente isso que essa ordem significa se for dada dessa forma. Ou os outros Batmans podem ir além e dizer que sim, ele tem direito de dar ordem para todo mundo, o que vai causar problemas internacionais para o Brasil. Porque a máfia de Banânia, do STF, gosta de cantar de macho aqui no quintal dela, mas lá fora, meu amigo, ela é só a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Qualquer dessas duas opções, as plataformas não podem permitir esse tipo de coisa, porque isso vai virar festa no mundo todo. Se elas começarem a aceitar esse tipo de ordem, daqui a pouco tudo quanto é governo ditador do resto do mundo vai querer obrigar elas a bloquear pessoas. Por que a China não bloqueia nos Estados Unidos as pessoas? Por que governos ditatoriais de Cuba não podem bloquear a conta de outras pessoas? Se aceitarem esse tipo de coisa, vão poder. Políticos querendo calar opositores tem em todo lugar. E veja, as plataformas podem então recorrer à justiça americana contra o Estado brasileiro, tá? Isso é uma possibilidade que eu acho que é bastante provável se a coisa chegar nesse nível. E vai ser muito lindo ver o Estado brasileiro se ferrando nesse caso. Porque lembra, lá nos Estados Unidos, liberdade de expressão é um degrau acima aqui do Brasil, tá? É uma coisa muito mais forte. Mas existe uma solução mais simples. Facebook e Twitter podem simplesmente sair do Brasil, fechar os escritórios deles aqui no Brasil e pronto, acabou. Não tem mais nenhum funcionário aqui no Brasil, nenhuma conta corrente aqui no Brasil. Isso não quer dizer que brasileiros não consigam acessar o Facebook e o Twitter, porque a internet está aí, sempre é possível fazer isso. Isso só vai levar aos parasitas políticos do judiciário brasileiro ficarem incapazes de tomar qualquer ação contra essas empresas. Facebook e Twitter, tudo que eles fazem hoje aqui no Brasil, eles podem continuar fazendo lá dos Estados Unidos, não tem nenhuma dificuldade. Quando você compra propaganda no Facebook, você pode pagar de diversas formas,
não têm nenhuma dificuldade de fazer isso, e realmente eles não precisam ter um escritório aqui no Brasil para isso. É lógico que eles estarem aqui no Brasil facilita contato com grandes clientes, com grandes patrocinadores, mas no momento que essa coisa começar a dar mais dor de cabeça do que vantagem, eles podem simplesmente fechar as portas aqui. No final das contas, o que essa ação do STF vai fazer, e também a lei da censura, essa lei absurda 2630 que está sendo gestacionada na barriga do nhonho, vai causar exatamente a mesma coisa. Empresas saindo daqui, vai tornar impossível empresas de internet terem escritórios no Brasil, porque essas leis positivadas privadas por parasitas medrosos de Brasília, que não querem ser criticados, já passaram há muito tempo de pretender resolver problemas da sociedade. Estão só querendo impor unilateralmente a sua visão política com base no uso de violência, sem nenhuma base moral ou lógica. Empresas menores que eventualmente estivessem pensando em abrir escritórios aqui, certamente vão pensar duas vezes. O fato é que, se os parasitas do Supremo ou da Câmara começarem a fazer essas brincadeiras inconsequentes, as empresas vão vazar daqui e eles não vão poder fazer nada, vão ficar com cara de tacho. A internet é naturalmente imune à censura. Nem a China, com o firewall absurdo dela, que tenho certeza em algum momento vai entrar na pauta da Câmara, escuta o que eu tô te falando, em algum momento nós vamos ver Senado discutindo o grande firewall brasileiro. Mas mesmo com isso não vão conseguir censurar ninguém, como as pessoas na China também não conseguem. Sei que para as pessoas diretamente atacadas por essa corja do STF, isso é cruel, quem perdeu a conta, perdeu o canal, mas o lado positivo é que, como censura de fato, isso tem pouquíssima eficácia, vai fazer zero diferença. Xandão de Moraes vai descobrir isso rapidamente. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!